gente linda desse mundo maravilhoso! Estamos aqui novamente, mais um dia, conversando com vocês, né? Muito feliz de estar aqui tendo essa oportunidade para trazer assuntos que agregam e ajudam a gente a ter uma vida mais leve, né? Mais cheia de harmonia, mais cheia de alegria, através de conhecimentos, através de conversas esclarecedoras que eu tenho aqui com os meus amigos no meu canal. E hoje eu vou trazer aqui o meu irmãozinho estelar, querido, que vocês adoram. Vocês estavam esperando essa live já semana passada, mas houve alguns imprevistos e a gente não cancelou, a gente simplesmente adiou e ele está aqui hoje. Não vou demorar muito, vou convidá-lo já para a tela, o nosso querido Henrique. Oi, Henrique. Espera aí que você está sem som, Rick. Tá sem som agora. Boa noite, Karen. Boa noite a todos. Então, não deu para a gente se encontrar semana passada, mas tivemos alguns imprevistos, mas hoje estamos aqui ao vivo. Então, gratidão por essa oportunidade de estar aqui com você. A gente já esteve junto, mas agora aqui na sua nave, no seu canal. E também gratidão a todos por poder fazer parte aqui dessa egrégora. É muito legal ter você aqui. Bom, é a primeira vez que você veio aqui no meu canal agora, né? Eu já estive no seu canal. E no dia que a gente tinha live, na verdade, eu peguei aquele vídeo do seu canal e coloquei. Então, o pessoal meio que matou um pouco a saudade da nossa live aqui. É muito bom realmente ter você. O pessoal, eu escutei recebi muita mensagem quando a gente fez live junto, de que realmente a gente passa umas mensagens, falamos a mesma língua e que a energia é boa. Então, tá todo mundo aqui esperando pela próxima. E hoje o tema é bem interessante. Eu falei para o Henrique, eu não preparei nada, a gente vai deixar fluir, mas esse tema é um tema que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber, que são as realidades paralelas, né? E que nós temos a capacidade, sim, de adentrar as realidades paralelas conforme a gente vai trocando as frequências. E isso, Henrique, pelo que a Gaio me fala, a gente pode fazer a cada 1/3 de um milissegundo. E você sabe de uma coisa que quando ele me falou isso, eu fiquei pensando, o que é 1/3 de um milissegundo? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, isso é tão rápido, né? Mas ele disse... Sabe que não dá nem para pensar nesse tempo, né? Porque você pensou em pensar, já passou. Já passou. Eu fiquei, meu Deus do céu, tá, a hora que... já é mais rápido que um piscar, né? Então, a gente realmente tem a possibilidade de estar sempre trocando as realidades paralelas, faz uau, né? Então, estamos sempre para lá e para cá, e a gente nem sente. Mas o que é, na verdade, essas realidades paralelas, né? Nada mais é do que frequências diferentes, mundos com frequências diferentes. Mas você tem alguma experiência, assim, para contar sobre as realidades paralelas? Tenho. Deixa eu só falar uma coisa aqui para o pessoal, porque tem bastante gente que está confusa. Tá? Nós estamos ao vivo, porém nós estamos nos dois canais. Nós estamos no canal da Karen e também estamos no meu canal. A gente está fazendo um teste, inclusive, aqui. Então, estamos ao vivo, sim. Tá? É um teste que está funcionando, porque se o pessoal está vendo... Exatamente. Então... essa coisa de realidades paralelas, o que chama bastante atenção para mim são fatos que hoje eu tenho 36 anos, fatos que aconteceram na minha infância, na minha adolescência e que hoje vêm flashes daqueles momentos para mim e que hoje eu consigo entender diferente, que naquela época eu não entendia. Até isso é uma coisa exclusiva, eu nunca contei essa história para ninguém. Eu deveria ter uns 11, 12 anos. E então eu estava de férias na casa de um primo meu, que ele tinha para fora, a gente chama aqui no Rio Grande, a casa dele, e a gente estava tomando banho de piscina. E começou um temporal, começou vento, chuva, raios para todos os lados, e até falaram, saiam da piscina. E eu lembro que eu saí da piscina e que eu paralisei. Eu não me recordo o que aconteceu. Mas foi, hoje, refletindo, porque eu tenho esses flashes hoje, foi uma quebra do espaço-tempo, do entendimento, de estar presente.
Agora, um fato curioso nisso tudo, que isso faz muito mais sentido, é porque eu vi uma coisa no céu naquele momento. Quando E parar. lógico que naquele instante, ou seja, naquela idade e tudo, mas eu não tinha nem ideia do que era aquilo, Uhum. para algum lugar. E hoje eu entendo, aquilo era realmente uma nave. Por isso que eu digo que é exclusivo, eu nunca contei isso. Nossa! Nunca contei essa história e eu até comentei um dia no meu canal que eu ia começar a trazer umas histórias, umas coisas, tá? De coisas que já aconteceram comigo. E hoje, quando vem esses flashes, eu consigo perceber alguns outros detalhes. Só que lá naquele momento, quando isso aconteceu, eu me recordo que depois eu já estava em casa, na casa, da piscina para casa. Só que caiu um raio muito forte. E aí eu lembro, assim, recordando que a minha tia disse, nossa, esse raio ele saiu na piscina. Uhum. E eu não me recordo, só me recordo desse clarão e de ter adentrado uma outra realidade. Hoje eu tenho, vamos dizer, consciência que isso realmente aconteceu. Lógico Uhum. que hoje, quando eu vou tendo esses flashes, relembrando essas histórias, tem outras de quando eu tinha, sei lá, 5, 6, 7, 8 anos, várias delas. Mas já que a gente entrou nessa, né, essa eu já tinha um pouco mais de idade, hoje eu consigo entender o que aconteceu. E Uhum. como hoje a gente, vamos dizer assim, faz esses contatos com essas naves, com essa percepção diferente, é como se abre um espaço de insight no Uhum. seu consciente para você recordar essas situações lá de trás, para Sim. você ter esses lapsos, tá? Mas, pegando isso que você perguntou de adentrar realidades paralelas e essa questão desse flash, vamos chamar assim, de Uhum. segundo ali, uh, é muito sutil, pelo menos assim a percepção que eu tenho de às vezes você distinguir no seu dia a dia quando você está no presente aqui ou quando você às vezes está dentro de uma realidade paralela, porque às vezes você tem sensações, tá? Uhum. Às vezes você tem sentimentos, é bem Uhum. comum você ter sentimentos, você ter outras coisas que a gente mais facilmente diria assim, estou fazendo uma projeção. Só que Sim. qual é essa projeção, né, na real, quando a gente pensa? Às vezes a gente adentra realidades paralelas. Eu contei uma vez, Karen, só para finalizar aqui, que daí eu já deixo você retornar. Aqui perto da minha casa tem uma padaria. Não, Uhum. uma quadra, a gente chama aqui. E eu fui na padaria comprar umas coisas. Quando eu saí da padaria, vinha vindo um rapaz numa bicicleta amarela. Tá? Então, eu estava tipo saindo da padaria e esse rapaz cruzou por mim com essa bicicleta. Só que a rua é a descer. Quando eu Uhum. cheguei na esquina de cima, que eu ia chegar no portão de casa, esse rapaz cruzou novamente. Só que lógica, quando você pensa na lógica, assim, não Uhum. tinha como ele dar a volta, não dava tempo dele fazer esse movimento. E Que aí louco. eu cheguei em casa e comecei a pensar assim, tá, mas o que está acontecendo? Será que está tendo uma quebra do espaço-tempo? Será Uhum. que é uma outra realidade? Porque, inclusive, ele fez a mesma movimentação de quando eu saí da padaria para vir uma quadra até em casa. Não dá um minuto esse percurso que eu faço. Então eu comecei a ter uma percepção que sim, que em vários momentos estava acessando algumas realidades paralelas. Uhum. E, e aí a gente, quando vai, né, buscar a nossa percepção, muitas vezes nós vamos tentar entender assim conceitos. Tá? Eu tô pegando aqui também as informações, por isso que às vezes eu falo um pouco mais devagar. A gente vai tentar pegar conceitos das coisas. Por exemplo, a nossa mente, ela tem como é que pode dizer, uma necessidade, vamos chamar assim, de nós Uhum. classificarmos as coisas. De nós, por exemplo, não, isso é tal coisa, isso é outra coisa. E para mim isso causava, às vezes,
uma sensação assim, tá, isso é uma realidade paralela? Isso é uma quebra de Uhum. espaço-tempo? E aí vinha depois uma clareza um pouco maior. Não, isso são conceitos. Conceitos. O que está Uhum. acontecendo é exatamente um fenômeno onde você está pegando, vamos dizer assim, uma frequência diferente e Uhum. adentrando em outras faixas vibratórias. É isso que a gente poderia dizer uma realidade paralela. Porque Uhum. paralelamente a, a essa, vamos dizer assim, a esse holograma, essa holografia que nós vivenciamos no dia a dia, tem outras realidades Uhum. alocadas, vamos dizer, em frequências um pouco mais sutis. Mas E você acredita, desculpa, você acredita que então nessas outras realidades tem outros Henriques? então, sim, só que aí tem uma outra questão, que me fizeram uma vez uma pergunta assim, tá, uma pessoa trouxe uma dúvida lá para mim e ela perguntou assim, você acha que eu acesso a realidades paralelas? Eu disse, com certeza. Para mim, isso que você está me contando, você está acessando realidades paralelas. Só que aí que entra uma confusão na nossa cabeça. Porque Uhum. nessa realidade paralela, essa pessoa que fez essa pergunta para mim, ela achava que lá ela tinha um trabalho, que lá ela tinha uma família, que lá ela tinha... Só que não é isso. Não é uma Uhum. outra vida que você tem lá, é você mesmo, mas numa outra frequência. Sim. Então, isso seria uma realidade paralela. Ou seja, você coexiste aqui e lá. Sim. Você consegue, só que aí que entra essas confusões vamos dizer, da nossa mente tentar entender de forma linear isso para pensar assim, né? Tá, mas lá, o que será que eu faço lá? Lá eu sou casado com quem? É. Então, entende como isso tudo começa a ficar bastante confuso? E eu acredito que nós conseguimos acessar, né, essas realidades paralelas. Uhum. Acredito que seja, mas a consciência ela está aqui. Então coexiste, né, Uhum. faixas frequenciais que é como assim, como é que a gente vai explicar isso, né? A mente não entende, a mente não compreende essas coisas, né? Lembra que o Emmanuel dizia muito isso para o Chico, lá o próprio Kardec trazia muito nos livros, né? Tem coisas que ainda ficam difíceis da mente enraizada que compreender como isso se processa. Então, eu poderia dizer assim que é como se passado, presente e futuro eles virassem uma coisa só. Se Não fundem, né? tem, não tem essa realidade, linearidade de tempo, e Uhum. também você consegue acessar essa dimensão paralela, e é como se você leva a sua realidade para aquela dimensão, e não como se você Isso. tivesse uma outra vida paralela lá. Uhum. Senão fica até aquela, né, assim, não, aqui o fulano namora com a ciclana e lá ele namora com a outra pessoa, né, naquela realidade. É, Uhum. assim, muitas vezes o que o nosso entendimento busca, né? Busca uma Uhum. explicação mais lógica. Não sei se eu consegui, talvez até piorou o que eu disse, Não, para o mas pessoal não faz. entender. É que a mente, não adianta a gente querer entender com a mente o que acontece, é mais no sentir mesmo, a frequência é mais no sentir, né? Porque eu lembro que quando eles me mostraram o planeta Terra lá de cima, eram infinitos planetas Terras, sabe? Eram infinitos planetas Terras para cima, para baixo, para os lados, na diagonal. Então, e eles me explicavam, essas são as realidades paralelas criadas. Então, assim, não existe só um planeta Terra, existem vários planetas Terras de cada um de nós, né? Porque cada um de nós cria o seu próprio planeta Terra. Então, isso quando a gente vai tentar compreender com a mente, a gente não consegue. É no sentir mesmo que a gente tem que ficar, né? E saber que um dia sim vamos compreender todas essas coisas, mas com a nossa mente limitada daqui. Tem uma frase em inglês que eu gosto muito que é "We cannot know what we don't know". A gente não consegue saber uma coisa que a gente não sabe. Então a nossa mente só vai compreender uma coisa que ela já aprendeu, né? Agora tentar explicar essas coisas que realmente é muito complexa e que não faz sentido algum para a gente que é uma mente linear, aí a gente acaba bugando tudo que a gente tem aqui dentro, piora, né? É como se a gente poderia dizer assim, imagina que nós estamos todos numa altura aqui, tá? Uhum. Na superfície. No momento que você consegue subir um pouco a sua vibração, você acessa essa outra faixa vibratória. Lá Uhum. também tudo existe.
E é como se sim. você estivesse enxergando, tá lá de cima, tudo igual. Só que Uhum. você tem uma percepção diferente de tudo. Aí entra a. Tá, isso aí fica mais fácil de explicar, porque aí a Isso. gente entra em uma outra percepção, e é a percepção que cria as realidades. Ela é mais solta, né? Porque, Uhum. vamos dizer, aqui, quando a gente pensa assim, em grade planetária, quando a gente pensa em tudo que tem aqui, o conjunto aqui da superfície, né? Nós temos algumas faixas de hologramas que, vamos dizer assim, a sua consciência ela consegue ir até ali, ela consegue subir um pouco. Aí, quando você expande, ela precisa alcançar outra faixa, já vira uma outra realidade, uma outra, vamos dizer, Uhum. faixa dimensional. Você consegue perceber tudo aquilo que está na abaixo, mas com uma outra percepção. E aí é uma Uhum. realidade paralela àquela. Com certeza. É mais ou É. menos isso, né? Que assim, não sei se também piorou o É. entendimento, né? Então. Mas assim, você coexiste nisso tudo, mas não quer dizer que você tem uma vida diferente em cada um. Esse é o entendimento, pelo menos, que Isso. eu tenho, assim. Né? Aham. Porque eu lembro que naquela oportunidade essa pessoa me perguntou, mas qual profissão que eu tenho lá naquela realidade? Aham. Aí isso gerou em mim assim, tá, mas como assim? Então lá é outra vida, lá você tem, sei lá, outra família, Não, seria na uma outra verdade, pessoa, né? E realmente não é assim. Somos nós mesmo com a nossa consciência, só que numa outra vibração, numa outra frequência. isso, Aí eu não usaria, então, adentrando realidades paralelas, eu usaria criando novas realidades através da isso, nossa mas consciência. vira uma paralela, né? Porque vamos lá, Sim, quando você pensa que vamos lá, são faixas, tudo é vibração e energia. é. Então você pensa em, estou numa faixa vibratória, vou chutar que números, tá? 15 Hz. Aham. No momento que eu vou para uma vibração de 40 Hz, acima de 40 Hz é quinta Mudou a dimensão. realidade. É. Mudou a realidade. É paralela a que você está alocado com a consciência, entende? Uhum. Porque assim, nós estamos alocando a consciência aqui. Sim. Mas o planeta, vamos dizer, ele vai para uma quinta dimensão, você já consegue acessar essa dimensão. Não o Uhum. tempo todo. Porque senão você alocaria já a consciência de forma totalitária nessa quinta dimensão. Nós estamos em treinamentos, a gente até comentou uma vez, já se consegue acessar até a sétima dimensão, pessoas que Uhum. estão encarnadas aqui hoje. Agora, se manter lá, ou ter a percepção por algum tempo, aí é o desafio. Então, você vai igual a ressonância Schumann, você vai e desce, sobe e Uhum. desce. Sim, apesar que a gente já consegue aqui viver, né, vibrando na quinta dimensão, estando na terceira dimensão, né? Então é uma coisa meio que parecida a gente criar uma outra realidade. Então, o criar uma outra realidade, para mim, é muito comum. Por exemplo, eu já me sinto em uma outra realidade totalmente diferente de muitas pessoas que eu conheço. Então, quando eu conto a minha realidade, as pessoas ficam olhando e falando, não, você não mora nesse planeta. Tipo assim, sabe? Não, o seu planeta é totalmente diferente do nosso. No seu planeta não acontece tantas coisas que acontecem no nosso. Acontece. Eu escuto, claro que eu escuto as coisas que acontecem, mas é como se eu não fizesse parte mais de tudo isso, sabe? Mas aí eu até, vamos dizer assim, pegando o que talvez a minha mente que consiga Uhum, entender. É como se você cria uma realidade, mas dentro dessa faixa de dimensão, entende? Por exemplo, assim, é a própria cocriação que a gente chama, porque você aprende a moldar energia. Tudo é uhum, energia. Então você, vamos dizer, você tem uma problemática, tem alguma coisa, mas você molda aquela energia e já transforma aquilo numa outra realidade, sim. entende? Então, Uhum, uma vez até me perguntaram assim, como é que é o processo de cocriação para você? E eu lembro que eu até respondi assim, bom, o que eu adoraria vir aqui dizer é assim, ó, pegar essa receita e dizer, façam isso, 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 que a cocriação vai funcionar, mas ela é diferente para cada um, porque envolve emocional, envolve uma série de coisas. uhum, Só que eu lembro que eu resumi naquela oportunidade, eu disse assim: eu imagino que lá em cima tá, exista, sei lá, uma nuvem, uma energia que ela está rodando, ela está em uhum, movimentação. Igual a energia taquiônica, que ela faz toda uma movimentação lá em espiral,
E aí eu tenho, vamos dizer, esse sonho, eu tenho esse sonho aqui que eu quero tornar realidade. E eu jogo isso lá naquela muvuca. Uhum. E aquilo começa a rodar lá também, entende? Só que, lógico, isso exige, vamos dizer, a sua confiança, a sua fé, a movimentação que você faz aqui, mas dentro desse movimento, vamos dizer assim, positivo de cocriação, de transformar aquilo, você pega uma quantidade de energia para transformar aquilo. Dando um outro exemplo, assim, que talvez facilite para o pessoal entender. Imagina que você tem sonhos, todo mundo tem vários sonhos. E você chega numa fase da vida que você tem dois sonhos, duas coisas, Uhum. e você está meio dividido. Então, você pegaria essas duas coisas e jogaria nessa muvuca que eu chamo lá de cima. Só que, no momento que você joga, às vezes, as duas coisas lá em cima, você não molda energia suficiente para as duas Uhum. ao mesmo tempo se formarem, entende? Então, até Sim. eu sempre dizia para o pessoal, vamos por partes, vamos por etapas, fazendo isso de forma gradativa. Como é que está hoje? Eu pegava na questão financeira, como é que está hoje? Ah, estou nessa faixa, então não adianta você ir lá para faixa top das tops, vai subindo, Uhum. porque aí você Gradativamente. consegue moldar uma quantidade de energia, né, Uhum. para aquilo realmente se sustentar. Aí eu brincava isso, joga lá na muvuca, molda a energia aqui, ancora ela, né, que a gente chama ancora, traz a quantidade Uhum. necessária para aquele projeto, para aquela coisa andar. Sim. Então, Na verdade, é você conseguir a frequência daquilo que você quer alcançar, né? Né? Mas esse cocriar de uma nova realidade, para mim, fica muito mais fácil de explicar do que ficar adentrando outras realidades. Claro que eu tenho experiências também onde eu de repente acordo em um outro lugar, né? Outro dia eu estava aqui limpando a casa, e você sabe que eu não gosto de limpar a casa, eu nunca fui dona de casa, eu nunca consegui, isso nunca foi o meu dom, a habilidade de ter que limpar a casa, então estava um dia aqui que eu não tinha minha ajuda, peguei o aspirador e eu estava assim, passando o aspirador, e de repente, Henrique, eu estava ali na minha sala, era uma coisa que eu não gostava de fazer, a minha sala virou um outro lugar, parecia que tudo ficou branco, a minha sala ficou toda branca, como se tivesse um monte de nuvem, e a hora que eu olhei para o meu pé, eu vi uma sandália dourada. Sabe aquelas sandálias da época dos sumérios, que ficam todas entrelaçadas? E aí eu comecei a subir assim, a minha roupa já estava totalmente diferente. E aí foi num piscar de olhos, eu olhei para a minha roupa, e a hora que eu toquei no meu cabelo, eu senti umas folhas, assim, mas de metal, e foi bem rápido. Eu fiz assim na minha mão, aí de repente eu voltei para minha sala de novo. E aí eu falei, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui agora? Aonde que eu estava por alguns segundos? Eu adentrei uma outra realidade, mas onde que era essa realidade? Foi eu que criei, eu não tinha criado nada, eu não estava pensando nada, entende? Mas eu adentrei uma outra realidade, eu estava com outro sapato em um outro lugar com uma outra roupa. E aí, que loucura que foi essa que aconteceu? Entende? Então, são essas coisas assim que é mas isso é difícil a uma nossa. percepção, é uma percepção. Eu ia até dizer para o pessoal que isso que aconteceu com você é uma forma de percepção de acesso. Sabe essa coisa que a gente sempre diz assim, ó? Ah, eu tô lá em Nárnia. Se Sim, usa muito essa expressão. sim. Mas Isso uma vez. aí você está sonhando, mas eu não estava pensando nessas Não, coisas. não é questão de sonhar ou É, de se distrair. Eu vou dar um exemplo aqui que é. talvez muitas pessoas que estão aqui no chat vão pegar algum momento e entender isso. Tá? Vou dar um exemplo. Estava ali no quarto, a minha esposa, a Fernanda, o Pedrinho e eu. Daqui a pouco, eu simplesmente sumi na percepção. Uhum, Não sei a questão de tempo que isso levou. Eu me aham. recordo que quando eu retornei, me dei por conta, eu olhei assim para o Pedrinho e eu pensei assim: caraca, eu tenho um filho. Nossa. E aí eu olhei para minha esposa e pensei assim: nossa, quanto tempo vocês estão aí já? Então aí você começa a ter uma percepção de que Uhum, você adentrou em uma outra realidade. uhum. Porque é diferente assim de você se distrair. Você está lá, por exemplo, pensando alguma coisa e daqui a pouco você Tá volta. no Você dá cenário. Aham.
Isso é uma coisa. Mas lá não. Lá você literalmente vai e daqui a pouco você retorna e não entende o que aconteceu, você Sim. acessou uma outra realidade. Por isso que eu até falei, acredito que muitos que estão assistindo vão ter essas percepções, só que o que acontece? Lembra aquela coisa de adaptação que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo uma adaptação, tanto nessa navegação interdimensional, quanto também na nossa própria percepção. Então, assim, por que eu digo que isso é uma realidade paralela que você acessa? Porque dentro dessa percepção, primeiro, você não tem uma percepção amplificada. Então, vem esses flashes, essas formas de você, pronto, peraí, então tem algumas coisas acontecendo, tá? E isso faz parte, vamos dizer, desse treinamento seu. Porque imagina, assim, dá um outro exemplo. Imagina que nós temos um flash solar amanhã, um grande flash solar que coloca todo... Você se assusta porque tinha uma percepção, você entra em uma outra percepção de realidade. Então você precisa de uma adaptação primeiro. Daqui a pouco aquilo já fica mais rotineiro. Quando você faz uma projeção e adentra em realidades paralelas, primeiramente não vai ser consciente. A lembrança é igual sonho, só que ali você adentrou. Você tem pequenas percepções. Daqui a pouco você já começa a fazer algumas projeções com lembranças. Então, é assim que você vai percebendo. Vou dar um exemplo assim, eu já tive adentradas, vamos dizer assim, em outras realidades, que eu me lembro assim do que os seres que estavam ali estavam, tipo, solicitando para que fosse feito, examinado, pensado, então começa a ter um pouco mais de clareza nisso. E eu acredito que a gente faça isso desde muito novo aqui. Só que a questão da percepção, ela começa a ir aumentando. Porque quando você navega por realidades paralelas, imagina assim, que eu preciso ir para uma realidade paralela agora. Tá? Eu preciso ancorar energia e frequência para isso. E quando você volta, vamos dizer, o Henrique volta 10 anos atrás, o que era o Henrique 10 anos atrás? Era um jovem lá que fazia a festa, que geralmente estava lá acabado, não conseguia Mentira, Henrique! faixas para adentrar. Ou adentrava e não tinha percepção nenhuma. Então, assim, quando a gente vai subindo isso tudo, nós vamos ficando mais conscientes. E aí também existe outra questão, que é o medo e o travamento do processo, pelo medo, pelo receio, por uma série de coisas. Você se assusta, então trava, assusta e trava. Você sobe, faz toda uma movimentação, sobe a frequência, mas quando chega, trava, porque, peraí, é desconhecido. Então, isso tudo faz parte, no meu entendimento, do aprimoramento, para ir adentrando essas realidades paralelas. Mas talvez vamos dizer, a melhor notícia seria que isso vai cada vez ficar mais comum, para a gente já ir se acostumando, porque nós já estamos fazendo isso com bastante frequência. E tem também o porquê eu trouxe esse tema, é porque às vezes as pessoas não acreditam ou têm dificuldade de acreditar que é possível a gente trocar a nossa realidade, né? Então, quando a gente sabe que isso é possível, de ficar trocando realidades, a gente pensa, ok, se eu não estou gostando da minha realidade agora, então quer dizer que eu posso trocar de realidade? Pode. A partir do momento que a gente aprende a trocar também a nossa frequência, a nossa vibração, né? Então, se eu estou numa vida aqui que eu não estou satisfeita, o que é necessário eu mudar, né? Qual é o pensamento que eu tenho que ter, qual é a percepção que eu preciso ter para que a minha frequência possa se elevar, para que eu mude a minha realidade. Então, é por isso que eu trouxe esse tema, porque tem muitas pessoas que não acreditam que a gente realmente pode co-criar uma outra realidade, né? Então, o criar uma nova realidade é o mais interessante aqui do nosso tema. Então, tá, eu não estou satisfeito com a minha vida, então vamos mudar, né? E saber que, sim, é possível, desde que a gente aprenda a mudar a frequência, né? Isso, quando você pega e pensa, por exemplo, em emaranhamento quântico, tá?
você pensa que existe um emaranhamento energético ali sobre você. Uma forma talvez mais fácil da gente entender esse emaranhamento é com linhas de tempo. O pessoal está enxergando aqui, eu e a Kelly. Então imagina que, vou pegar eu aqui. Imagina que em cima de mim tem várias linhas de tempo, tá? Que elas estão bem próximas delas se ativarem. Então você tem um punhado de linhas de tempo que elas estão para tomarem forma. É mais ou menos assim que a gente entenderia. Só que, dentro daquele contexto que você está vivendo naquele momento, existe dentro desse emaranhamento outras linhas de tempo que elas são possíveis, que elas também podem estar nesse afunilamento, nesse ápice de virarem a realidade. E aí entra muito essa questão de que umas pessoas, vamos dizer, o problema é igual, tá? Vou pegar esse caso, o problema é igual para duas pessoas. Por que uma pessoa consegue rapidamente transformar aquilo, sair daquele enredo e estar numa outra realidade com aquilo? E a outra desse exemplo não. Ela se emaranha mais ainda na problemática. É justamente isso, o poder, vamos chamar isso assim de poder, que você mesmo está trazendo para o seu ser, de modificar esse emaranhamento de possibilidades. Tá? Fazendo-se ativar linhas de tempo, vamos chamar assim, que seriam mais benéficas na saída daquela solução. Aí entra muito aquela questão de paradigma, que até o professor Hélio Couto comenta bastante. É como se nós estivéssemos vivendo aqui com uma viseira, tá? Aonde, pelas experiências que você tem, crenças, todo o conjunto de coisas, você enxerga estas possibilidades que estão dentro desse horizonte. Só que dentro desse emaranhamento que tem lá em cima, existem outras que você não está enxergando. E aí a gente começa a soltar para o universo, fazer aquela movimentação, e a gente pensa assim, aconteceu um milagre comigo, porque dentro dessa linha que eu tinha de visão, isso não era possível. Então, assim, às vezes as pessoas têm, dando um exemplo, têm problemas financeiros, e elas não enxergam, ou preciso ganhar na loteria, ou vai ter que vir alguém me doar dinheiro, entende? Começa a ter aquela limitação, né? É uma limitação. E você começa a soltar, a agradecer, rezar, fazer, enfim, o que você tem disponível naquele momento. E daqui a pouco aquilo vem uma solução que não estava aqui dentro. Ela está nesse leque. Sim. É um paradigma que você não enxerga. Você não está conseguindo enxergar aquilo naquele momento. Parece um milagre, mas veio, porque para Deus existem infinitas possibilidades. Sim, então, existem vários caminhos. Só que quando você começa a trazer isso para a consciência, que você é um criador de realidades, você começa a tomar o poder disso. Bom, tudo bem, eu só enxergo aqui, mas tem outras que eu não estou enxergando, eu vou soltar para que isso venha, então me forma. Aí você começa a modificar as realidades, bem como a Karen diz. Mesmo que você não tenha consciência, mas que se você tem consciência que existem outras formas, é mais fácil dessas outras formas tomarem a forma. Então, não sei se deu para entender também, mas é mais ou menos assim que é o nosso entendimento aqui, dentro dos paradigmas. Se chama isso de paradigma. Sim, esses paradigmas são, na verdade, por exemplo, aquilo que a gente já conhece e que a gente acredita que vai ser sempre assim. Por exemplo, tudo que acontece na nossa vida é como se fossem fotos, né? E elas vão ficando uma série de fotos. Aí vai da gente escolher em pegar uma foto do passado, colocar no presente e fazer com que ela se repita. Ou, a partir de agora, como a Gayon diz, né, a cada 1/3 de um milissegundo, a gente tem a possibilidade de criar uma nova realidade. E aí, ao invés de eu pegar uma memória que eu já tenho do passado e trazer para o hoje para que se repita, não, eu vou, a partir de agora, escolher algo novo, porque são várias e infinitas possibilidades, né? Então, é sempre uma escolha que eu junto com uma intenção para aquilo que eu quero alcançar. Então, eu sempre tenho a possibilidade de criar uma nova realidade ou ficar naquele que eu conheço, que são os paradigmas e são as crenças. Então, o que é mais fácil aqui?
É mais fácil eu pegar tudo que eu aprendi de paradigma que me deixa numa situação em que eu não gosto, né? Eu reprogramo tudo isso, deixo de lado e falo, não, agora eu vou começar novo com outros hábitos, costumes, pensamentos e atitudes e formo uma outra realidade. Então, é por isso que é tão simples a gente trocar e criar a nossa realidade, quando a gente trabalha os paradigmas, né? Vamos dizer assim, o poder, ele tá aí, tá em você. Agora, Sim. a questão tem muito a ver com confiança, tem muito a ver com amadurecimento que você coloca também, e principalmente nas liberações que você faz. Porque, às vezes, a gente tem memórias, a gente tem não só crenças, mas memórias e uma série de outras coisas que mesmo quando nós estamos, às vezes, num momento assim, vou colocar fé, vou agradecer, vou fazer, mas existe lá dentro alguma coisa que ela ainda faz aquela limitação, ela ainda vai jogar um medo, ela ainda vai jogar aquele que eu preciso ver para crer, entende? Então, Sim. tem muito isso. E hoje eu até peguei, não estou com ele aqui, eu até fui novamente lá comprar um aurímetro. Não sei se você conhece, Karen, o aurímetro. Não. Tá? Por quê? Quando eu fazia os processos aqui de atendimento com as pessoas, quando elas vinham presencialmente, a gente falava, tudo é energia. Você é energia. E ficava sempre muito vago, porque, sou energia, ótimo, que bom. Mas com o aurímetro, a gente conseguia medir esse campo da pessoa. Então você ia lá colocando pelo lado da pessoa assim, o aurímetro ele tem um sisteminha massa-mola ali que ele vai empurrando. Então você conseguia, vamos dizer, um campo bom era um palmo para cada lado ali da cabeça. Muitas vezes esse campo estava deslocado, sabe? Aqui na câmera não vai pegar, estava para um lado, para o outro. Você conseguia medir. Então, eu dizia, a gente fazia um processo aqui, depois media novamente. Viu como o campo agora ele ficou? Isso é a sua energia, isso é o seu campo. Você não está vendo, mas está ali. Então, quando você começa a ter um pensamento quântico da coisa, quando você começa a perceber e entender a energia. Vou dar um exemplo assim. Eu gritei com uma pessoa ali embaixo. Ela foi, então passou. Mas você gerou um movimento energético. Até alguém falou ali, colapsar a função de onda? Exatamente, colapsar a função de onda. Gerou um movimento, colapsou a função de onda para aquele movimento de xingamento. Tá? O que acontece? Essa energia está movimentada. Você precisa descolapsar ou colapsar uma energia contrária disso para voltar. Então, quando você começa a ter esse entendimento quântico, não que precisa andar por aí pensando toda hora que está colapsando coisa, não é isso. Mas você ter consciência de que todos os seus atos, de que tudo que você faz no dia, ele tem uma movimentação energética, uma contrarresposta para aquela movimentação, aí você começa a virar um co-criador, porque aí está o primeiro passo da consciência. Pronto, eu estou com essa problemática, vamos dizer assim, e eu tenho várias formas de resolver ela, mais harmônicas do que essas que eu estou. Aí não é que você joga para o universo e deixa lá. Não, vou deixar o universo trabalhar para mim. Não é isso. Você faz uma movimentação energética que abre outras possibilidades. E também porque a gente não joga para o universo, porque o universo todo está dentro da gente, né? Eu lembro que quando eles me mostraram lá eles me mostraram todos os multi-universos de forma bem pequenininha, e foi muito engraçado eu vi os universos de forma pequenininha, e tudo que havia nos universos, e antes de eu voltar para o meu corpo, né, naquela experiência na floresta, eu lembro que eles falaram assim, e tudo isso é você, e a hora que eles falaram tudo isso é você, eles me empurraram tudo aquilo que eu estava vendo e percebendo dentro de mim, e o meu corpo meio que foi para trás, assim, sabe que eu sentia que, nossa, todo o universo sou eu, né? Sou eu. E aí eles me fizeram voltar, e eu voltei realmente com aquela, eu sou o universo, né? E então eu venho para cá, agora eu sei que eu não preciso deixar com que o universo trabalhe, porque se eu sou o próprio universo, eu preciso fazer as escolhas conscientes e perceber que, ok, tá tudo dentro de mim, então eu vou trabalhar agora a minha frequência para que as coisas se materializem, se cristalizem da maneira que tem que ser, né?
Então, e a gente foca naquilo que a gente vai alcançar. O que, que a gente quer alcançar? A paz aqui. Nós queremos alcançar o amor, uma terra de amor, então vamos vibrar no amor. Então, eu não sou muito de complicar muito, eu falo mais a linguagem de uma criança, né? Aquilo que eu quero ver fora, primeiro tem que ser dentro. Então, se eu quero o amor lá fora, então primeiro tem que ser o amor. Se eu quero a paz lá fora, primeiro tem que ser a paz, porque eu sou o próprio universo, lá fora é um holograma, né, de mim mesmo. Uma pessoa que escreveu no comentário, eu não sei mais onde está, mas ela falou assim, o interessante seria a gente explicar o que é realidade primeiro, antes de falar de criar realidades, né? Então, assim, a realidade para mim lá fora não é realidade, aquilo lá tudo é um holograma que está lá fora, né? Exato, mas olha só, agora me veio um outro insight aqui, de como a gente às vezes acessa realidades paralelas e não percebe. Vamos dizer que você está tendo alguma movimentação na sua vida. E aí entra a cocriação, né? Você está, sei lá, pensando alguma coisa, querendo fazer alguma movimentação. E então você começa esse processo de criação, mesmo que inconsciente, tá? Bem claro isso, mesmo que inconsciente. E daqui a pouco você projeta a consciência, tá? Para uma dimensão superior. Aquilo que a gente falou, você está vendo lá daquele andar de cima. E aí você, sei lá, visualizou, sonhou, esteve lá, mas tem uma vaga lembrança, né? Dando um exemplo assim de uma casa. Tá? Uma casa. E depois passou um tempo, tá? Porque aqui o tempo é bem diferente, você foi em algum lugar e viu aquela casa. Você diz, nossa, essa casa eu vi. Ou dá aquele déjà vu, né? Como essa casa aqui, eu já vi ela, é essa casa que eu queria morar, é essa casa que eu queria. Então, aí você entende essa projeção de consciência, subida, né, da consciência, onde você adentra essa outra realidade. Ela ainda não existiu aqui, nesse contexto, tá? Mas aí você daqui a pouco se depara com ela aqui, tomando uma forma. Isso são linhas de tempo colapsando, né? São entrando num afunilamento. Então, seguidamente na vida a gente tem isso. Aí entra esse episódio que eu contei lá no início da bicicleta. Como que eu vejo ele lá e depois eu vejo ele aqui de novo, repetindo o movimento? E será que é a mesma pessoa? Ele tinha na mão que ele estava comendo uma coisa, eu não me lembro, mas era exatamente a mesma movimentação que ele fez lá e depois fez um pouquinho mais para cima. Igual. Então, aí a gente começa, lógico, naquele primeiro momento, pensar assim, será? Eu vou ser bem sincero com você, Karen, com todo o pessoal. Eu, várias vezes na minha vida, eu já pensei assim, será que eu não estou ficando esquizofrênico? Porque é tanta doideira, assim, dessas que... É verdade. No dia a dia, que só tem duas explicações, tá? Ou eu estou ficando completamente louco. Inclusive, teve uma fase que eu fiz um tratamento com uma psicóloga, né? Eu acho que essa história até eu já contei. E aí essa psicóloga falou assim, tá, Henrique, mas o que te perturba? Ela disse, o que te perturba? Porque você falou aqui que estava pensando em desistir de tudo. Por que isso? Aí eu falei para ela assim, não, é que, sei lá, às vezes eu acho que eu tô ficando louco, disse para ela, que eu acho que essas coisas, sei lá, às vezes eu acho que eu tô ficando louco e que nada disso existe, e que eu posso estar ali enganando as pessoas. Se eu estou enganando as pessoas, um dia eu vou ter que responder, pagar por isso. E ela era uma psicóloga que também é dessa área, trabalha com os arcturianos e tudo mais. Ela respondeu para mim o seguinte, Henrique, imagina que nada disso exista mesmo, que é tudo criação sua. Quem vai te cobrar essas coisas? Entendeu? Então vem lá de dentro da alma. Existe uma sensação que existe algo maior. Não é uma sensação, existe uma certeza, existe um... Entende? Aí você começa a voltar para, vamos dizer, para as frequências de alinhamento onde você entende esses processos. Onde a sua alma responde, o seu coração, ele traz a informação real. Mas eu acredito que todo mundo já teve isso algum dia, né? Assim, nossa, claro.
Será que eu não tô ficando louco? Eu até pensar assim, nossa, um dia imagina o Pedrinho mais velho e o pai dele internado lá por loucura, né? Então, então todas essas coisas passam na nossa Com cabeça e a gente certeza. vai tentando entender tudo que vai acontecendo também. Mas quando a gente está mais centrado, está realmente conectado, a gente entende essas coisas, o que realmente são. Sim, com certeza. Eu também, né? Imagina todas essas histórias aí que eu tenho. Às vezes eu me pego e falo assim: caramba, que é tanta loucura que você não tem como ficar contando para todo mundo. É igual as projeções astrais. Agora eu comecei a contar, Henrique, porque as minhas projeções astrais sempre foram assim tão bizarras. Imagina fazer trabalho na malha magnética, né? Então, assim, quem me convenceu de ficar contando essas coisas foi o Pava, na verdade, mas às vezes eu me paro e falo, caramba, mas que coisa maluca é tudo isso, né? A gente vê cada coisa, por exemplo, assim, quando antes de eu começar a trabalhar na malha magnética, eu fui levada para um treino em janeiro de 2022. E esse treino foi lá na Rússia. E foi tão engraçado você falar assim de ir subindo, né? De subindo os degraus para ver por uma outra perspectiva, porque foi exatamente assim. Primeiro eles me levaram para a rua. E lá na rua eu tive que andar no meio das pessoas gritando em desespero. Eu via criança correndo do meu lado, assim, e eu ficava olhando aquele desespero e militares andando. E de repente eles me levaram para cima de um prédio. Eu vi a mesma cena, só que aí eu estava num terceiro andar de vidro e eu olhava aquilo, eu escutava ainda o barulho, mas eu já não estava mais na rua. De repente eu estava lá em cima no topo, onde eu vi a mesma cena de cima, mas eu já não escutava mais nada. Tipo assim, você só está vendo, mas você já não faz mais parte de tudo isso. Agora vamos começar o seu treino. Então, quando a gente vai mudando de realidades paralelas, é como se estamos sim no mesmo lugar, vendo as mesmas coisas, percebendo as mesmas coisas, só que a gente já tem aquela proteção, é como se tivessem várias camadas de vidros, né, entre uma realidade e outra, você percebe o que está acontecendo, mas você não escuta mais, e você não sente mais você não entra mais no drama do que está acontecendo. Então, a minha realidade, por exemplo, é essa, Henrique. Eu vejo tudo o que está acontecendo no mundo, quando as pessoas me falam, né, porque eu não acompanho o noticiário, eu percebo todas as coisas, eu sinto a compaixão, mas eu já estou em um lugar, em um mundo, em uma realidade, onde eu não entro mais no drama, porque eu já compreendi os processos, entende? Então é como se eu estivesse dentro de um lugar com várias camadas de vidro, onde eu vejo, e a emoção do que está acontecendo lá não chega mais em mim, não chega Isso. mais, sabe? Você tratou, né, vamos dizer assim, você subiu a sua frequência, aquela parte que vem do corpo emocional lá, ela já não é tão influente, Não, nesse não. aspecto. E a gente até fez uma live uma vez, Karen, falando isso, que a percepção das pessoas que Uhum. estão na sua volta é como se você ficou frio. Sim, é isso mesmo. Você se envolveu de uma frieza. Eu lembro até uma vez que a minha mãe, ela falou assim, você precisa fazer uma constelação familiar. E aí eu fui lá, fiz a constelação e quando eu voltei, ela mesma pagou para mim fazer. Quando eu voltei, ela perguntou, e aí, como é que foi? Eu falei, não, foi bem legal. Tá aí, qual era o problema? Eu falei, não, o problema era você, eu disse. E até hoje, ela diz para mim assim que depois daquilo eu fiquei muito mais frio. Uhum. Só que na verdade não é, começa a ter uma outra visão das coisas. Sim, Por sim. exemplo, num andar assim mais comum, vamos dizer, o que acontece com as pessoas? Tá? Trazendo aqui assim uma visão geral. Você vê as outras pessoas tendo os problemas delas, Uhum. e você emana pena para elas. Uhum. A energia da pena, além de você se conectar com aquele campo dela, de você sentir tudo que ela sente, tudo, mas ela amplifica a Uhum. problemática da pessoa, no sentido que você está emanando pena. Quando você consegue ter uma percepção já mais amplificada de tudo, isso que você estava falando com mais consciência, você não emana pena, você Isso. emana Compaixão. compaixão, É que é diferente. totalmente diferente. É Aí é o você amor mesmo, né? Exatamente. Você emana amor porque você entende O que ela está processo. passando por algum processo, por alguma situação, que nós estamos aqui numa escola de evolução.
Mais do que isso, você emana essa compaixão e você analisa dentro de si de que forma você consegue ser útil dentro dessa situação. Se você não consegue ser útil, você abençoa a situação para que a pessoa siga. Isso. Se você consegue ser útil, você analisa assim, o que eu posso fazer? A diferença dentro da nossa cabeça seria mais ou menos assim, tá? A Karen tem um problema. Eu tenho pena da Karen. Aquela informação entrou na minha cabeça e ela fica ali, rodando, com vários sentimentos. Ou seja, é como se eu entro no mesmo campo de sofrimento que a Karen tem, inclusive, às vezes, podendo entrelaçar esse campo. E não é nenhuma contribuição positiva, né? Exatamente, aquilo fica ali, tá? Em você. E você começa a ter pensamentos, você começa, sabe, uma série de coisas. A compaixão não. Entrou a problemática, dá aquela moldagem. Tem como auxiliar? Então eu vou fazer isso. Não tem como auxiliar? Sai. Você passa a não trazer para dentro do seu campo os problemas do mundo, que não são seus. Por exemplo, tem um problema lá não sei onde, posso emanar energias, posso fazer uma série... Eu tenho um raio onde eu consigo resolver aquela problema. Então, é mais ou menos assim o nosso entendimento aqui com essas situações. Como que é a percepção quando você sobe. E aí fica muito mais fácil de você criar uma outra realidade. E por isso que até eu sempre dizia assim, Karen, vamos lá, meia hora que eu conversar com você e você me contar os seus problemas, né, você conta todos os seus problemas, não dá nem meia hora, eu tenho a solução para todos eles. Eu só não tenho para os meus. Porque é muito fácil você analisar e trazer um monte de soluções. Então, por isso que esse olhar compassivo, de compaixão, ele traz uma outra movimentação do que nós estávamos falando antes, daquela movimentação de energia que você faz. Sim, mas é isso, é porque as pessoas sempre vêm, porque como eu faço as lives, eles querem que eu comente das catástrofes que estão acontecendo, para que a gente possa ajudar, né? E aí eu falo, gente, a gente precisa ter compaixão, mas não entrar no drama, né? Aí vem aquela coisa, meu Deus, você foi para a floresta, teve a morte emocional, voltou totalmente sem sentimentos, né? Como você ficou fria? Pelo contrário, quando a gente não envolve os sentimentos em tudo que está acontecendo no mundo, aí que a gente é uma contribuição positiva. Porque aí a gente vai só com o amor. A compaixão, o amor, é o amor que vai ajudar, né? Agora, tá acontecendo, não sei o que lá na África, que me falaram ontem, comenta disso, eu falo, gente, sabe a melhor maneira para eu ajudar a África agora? Não sei o que está acontecendo porque eu não li. É eu fechar meus olhos, ir para dentro e cuidar de mim. Por quê? Porque eu sei que a África também está dentro de mim. Se eu sou todo o universo, não é melhor, não é mais fácil eu fechar os olhos e cuidar aqui do meu interior, né? É a maneira que eu tenho para ajudar. Então é assim que eu vou emanar amor. Agora, se eu ficar com dó, se eu ficar tentando adentrar no drama e querer saber quantas pessoas morreram, o que aconteceu, eu não vou ser contribuição nenhuma. Pelo contrário, eu vou entrar na frequência deles e vou ser mais uma pessoa que vai ajudar em uma frequência negativa, né? Ao invés de criar o amor ali, que é aceitar o processo, compreender, né? E ser uma contribuição. Então, isso também é criar uma outra realidade. A gente viver nessa realidade de paz, de amor, né? Que as pessoas falam, nossa, quero é só a vida, caramba, é só paz, é só riso, é só amor. Eu falo, é possível vocês criarem isso também na vida de vocês. É só vocês não se distraírem com as coisas lá de fora. Não se distraiam. Foquem apenas no coração de vocês, naquilo que importa, é o amor que importa. Se estamos aqui para manifestar o amor, então precisamos focar primeiro naquilo que somos, né? Que é, nós temos a fonte de amor conosco, só que primeiro precisamos acessá-la, só conseguimos acessar se não nos distrairmos lá fora, né, Rick? Tem uma outra coisa que talvez seja bem interessante da gente colocar junto aqui, que é essa questão dos seres galácticos. A gente sempre está comentando sobre isso. A gente fala assim, eles têm eles são mais sérios, assim, eles não ficam rindo. É como se muitas vezes eles não têm assim uma expressão igual a gente aqui de demonstrar você. Então, quando você chega assim num lugar, você encontra uma pessoa, ela olha para você e sorri, daí aí aqueles campos, né? Eles, vamos dizer assim, eles se cumprimentam
vamos dizer assim, e você já se sente aconchegado ali porque teve isso. Quando a gente consegue ter acesso, assim, visualizar, conectar com esses seres, a gente vê assim, tá, mas não tem uma reação igual, porque eles já têm uma outra forma no seu sistema mental, emocional, que é diferente. É como Totalmente. se isso que a gente estava falando ali de compaixão, de pena, tudo mais, já não tem isso. Já não tem. Quando eles olham para a gente aqui, eles sabem que a gente está num aprendizado, que a gente está aqui com pouca consciência, com tudo isso. Então, eu lembro até aquela vez conversando na live que a gente fez com o Neva, que a Neva comentou lá, tava lá triste, reclamando, chorando, e daí chegou o mentor e perguntou, tá chorando por quê? Ele sabe porque o pessoal falou mal de mim lá, mas só por isso? E aí falou, não, então vamos lá trabalhar, entende? Vamos trabalhar, esse é o seu problema, entende? Então, é mais ou menos assim que a gente vai tendo um entendimento. Não é questão que as pessoas perdem os sentimentos, perdem as coisas, é um outro olhar, uma É outra um forma. outro tipo de amar. Na verdade, é o amor, é o genuíno, né? É aquele amor sem sentimentos, é o puro amor. E o puro amor, ele não faz drama. O puro amor, ele só sabe amar, sem julgamento, sem definição, ele só ama, só. Eu sei que a Gaion é puro amor, né? Só que é um amor tão diferente, Henrique, é um amor assim, é um amor muito direto, sabe? É aquele amor que não fica contando historinha e não romantiza, a Gaion não romantiza nada. Quando ele fala é assim, ó, bem direto mesmo. Então as pessoas sabem que quando eu mudo o meu olhar, eu mudo a minha forma de falar, e às vezes eu sou bem séria quando eu tô explicando uma coisa, e aí eu tenho que lembrar de você às vezes, porque quando a Gaion fala, ele é sério também, né? Mas ele fala com tanto amor, a Gaion, é com tanto amor, mas é uma coisa assim mais sem romantismo, sem brincadeira, é bem direto, e é isso que as pessoas precisam compreender, o amor não precisa ter os sentimentos, porque os sentimentos, foi isso que eles me ensinaram, o amor são as ferramentas, habilidades da alma, é a maneira como ela se expressa através de nós, né? Agora, os sentimentos já é ferramenta do ego, ferramenta totalmente do ego. Ele vai usar os sentimentos para que a gente fique totalmente confuso por aqui, né? E é isso que atrapalha tanto a vida das pessoas. Por exemplo, a raiva a gente pode sentir a emoção raiva. É uma emoção. Só que eu não posso deixar com que essa raiva vire um sentimento. Porque se a raiva virar um sentimento, vira mágoa. Depois vira um ressentimento. E quando você vê, você já está há 1 ano sentindo aquela raiva. Virou sentimento, que acoplou no seu campo vibracional ali como uma entidade e vai te acompanhar por muito tempo, né? E se aquilo ficar te acompanhando como um peso, vai também formar a sua vida, a sua realidade. Então, quando a gente aprende a separar emoção de sentimento, né? Fique mais na emoção do amor, o amor que é a base de todas as emoções, fica no amor, e não deixa com que os sentimentos venham atrapalhar, a vida fica mais leve, a vida fica bem mais harmônica. E é isso o que aconteceu comigo, né? Eu tive que voltar sem todos aqueles sentimentos no meu campo. E aí ficou mais fácil mesmo de viver aqui. Isso, o que eu ia comentar só é que assim, eu e a Karen, a gente está fazendo uma live no canal da Karen. Estamos ao vivo. Porém, nós estamos transmitindo nos dois canais. E eu não sei no chat se... Eu acho que aparece no seu canal o chat das pessoas que estão vendo por lá. E no meu canal o outro. Mas aqui para mim está aparecendo tudo. Não, então, aparece tudo mesmo. É para a gente, mas não para eles. Então, assim, tem um chat que ele está super divertido ali. E tem outro chat ali que já está tentando... eu acho que as pessoas não veem toda essa conversa como a gente vê. Mas o que eu queria era comentar aqui, tem uma pergunta aqui do Flávio, tá? Ele coloca assim, ó, a nossa cultura, não sei se aparece aí para todo mundo, tá? A nossa cultura nos obriga a ser o inverso do que vocês estão falando. Exatamente, tá? Exatamente. E a gente poderia dizer que hoje, você ter um sucesso, vamos dizer assim, como pessoa, como alma, como ser, é exatamente você conseguir quebrar esses paradigmas.
ou essas crenças, ou essas coisas. Eu lembro que eu estava conversando com umas pessoas, não vou citar quem é, porque sempre, no fim, sempre são pessoas da minha família, às vezes eles não gostam muito. Cuidado. Mas eu cheguei um dia e comentei com eles assim, olha só, isso que vocês vivem e da forma como vocês vivem acaba sendo um sistema de cobrança. É um sistema de criação. E até eu cheguei a comentar um dia que, assim, eu tenho 2 irmãos. Tá? Um deles tem 33 anos, eu sou mais velho. Tenho 36, tem de 33, e o outro tem 25, 24, 25. O que acontece? Nós 3 temos formas diferentes de ver a vida. Mas nós somos criados dentro dos mesmos paradigmas. Sim. Só em épocas um pouquinho diferentes. Um pouco diferentes. Aí você tenta imaginar que nós, então, tivemos, vamos dizer, mesmas oportunidades, mesmas coisas ali, e somos muito diferentes. Já nesse sistema de crenças, já em tudo isso. Até porque os meus irmãos, a maioria das vezes, eles me acham loucos. Sério? O nome do grupo da família é Sobreviventes a Mim, só vai trocando o ano sempre lá. Então, é só para você ter uma ideia. Agora, você imagina isso quando são contextos, a gente está falando dentro da mesma família. Dentro da mesma família, Imagina isso separado. Sim. Uma pessoa que cresceu lá numa outra ponta do país, uma pessoa que cresceu numa outra realidade. Para você chegar aqui, mais ou menos onde nós estamos aqui, que todo mundo aqui está buscando esses assuntos, acredito eu, quem está assistindo esses vídeos, onde você busca uma subida da consciência, onde você busca enxergar isso diferente, trazer diferente. Por quê? Por isso que eu falei lá atrás, quando eu estou lá dentro da minha família, isso é esquisito para eles, eu reagir daquelas formas. Com certeza. Eu ter aquelas reações onde eu não tenho pena, eu não tenho pena de você. Mas eu falei para o meu irmão. Ele falou, meu irmão falou assim, por que você não conta as coisas para a gente? Os problemas que eu tinha. Eu não conto porque vocês vão ter pena de mim, vocês vão aumentar o problema. E aí eu falei, e aí então você vai entendendo diferente, então é uma quebra que se faz, é uma ruptura dentro desse sistema, dentro Sobreviventes é o Henrique 2023, é exatamente assim que está o nome, só que lá em vez de Henrique ainda está o meu apelido, né, no grupinho lá. Então você vê que não é fácil você, vamos dizer, se colocar dentro do mundo, dentro de tudo isso, por isso que a gente muitas vezes acha que está ficando louco, só que na verdade quando a gente vai analisar tudo isso, quem realmente tá ou não tá? Quem tá certo? Quem tá errado? Quem tá louco? São padrões. E geralmente quem está buscando o seu autoconhecimento, a expansão da consciência, vai ter que quebrar esses padrões. Sim, para poder fazer isso. É rupturas. É isso mesmo que a gente está fazendo. Isso tudo é uma escolha, né? É uma escolha do que você quer alcançar. E sempre perceber, as frequências do planeta Terra estão aumentando, a vibração está aumentando. Você quer acompanhar, então é necessário algumas mudanças, é necessário algumas quebras de paradigmas, é necessário outras percepções, né? Para que você acompanhe. Agora tem aquelas pessoas que falam, não, tá tudo bem, eu vou continuar da mesma maneira. Só que essas pessoas que não querem acompanhar a nova frequência do planeta Terra, elas vão sentir alguns sintomas aí que são meio desconfortáveis, não é? Ela vai ficar numa realidade ali que não tá mais combinando aqui com a nova frequência, né? E eu tô percebendo tudo isso, as pessoas que estão vindo e as pessoas que não estão vindo, e aquelas que não estão vindo, tá sentindo um desconforto, assim, que elas não estão aguentando. Então, na verdade, é esse um pouquinho do perigo que está acontecendo agora, né? Desse desconforto, que as pessoas estão começando a pirar, aí estão começando a procurar psiquiatra, e tá entrando em depressão. Então, é tudo uma escolha. Você quer continuar na vida que você tá, com esse desconforto, ou será que você quer acompanhar a frequência da nova Terra, né, que está aumentando, e você vai ter que fazer algumas mudanças? Sim, vai ter que fazer umas mudanças.
Às vezes, umas mudanças que à primeira vista não é muito legal, que é a alimentação, é a forma de pensar, são as atitudes, né? Henrique, você tá dando risada do quê? Do chat? Não, eu tô dando risada porque eu tô lembrando de uma outra situação. Pensei que você estava Porque assim, olhando o chat. eu tava vendo a quantidade de pessoas que também estão dizendo que são, que se sentem as doidas, mas eu vou contar um segredo. Tá? Geralmente nós somos mesmo vistos como os doidos da família, porque você está fazendo um movimento diferente. Então, automaticamente você é o doido. Tá? Só que tem um detalhe, na verdade eles não te acham doido. Sabe por quê? Por Vou dar quê? o exemplo da minha mãe. A minha mãe, quando tem um problema lá, às vezes ela diz assim, viu, você podia falar lá com o seu irmão. E eu pergunto, tá, mas por que eu? Ela disse, não, porque você é mais centrado. Ah, mas então eu não sou mais doido. Entende? Como eles têm uma percepção diferente. Então parece, ou eles gostam de ter essa percepção, mas no fundo eu acredito que eles não têm essa percepção. E também porque tudo na sua vida funciona, né? Tá tudo funcionando, não tá? Porque assim, sim, as pessoas me acham doidas, mas elas veem, ok, mas na vida da Karen tudo funciona? Né? Então, verdade, então a doidice dela dá certo. Eles pensam assim, como que... Tá, mas como é que ele faz essas coisas? Como que tem isso? Como que tem aquilo? Daí eles vêm perguntar, né? Viu? Como que... Então, é mais ou menos assim. E inclusive, eu já disse, né, para eles, só comentando o que eu disse para eles esses dias, né? Eu sei exatamente quem olha e quem não olha minhas lives lá da minha família, porque eu cito eles seguidamente e quem olha me manda mensagem depois. Ai, ai. Porque assim, bom, apesar que família, o que eu posso falar? Acho que a única família que eu tenho que me segue é minha mãe e minha irmã. Minha família é enorme, Henrique, minha família é enorme. Imagina meu pai com 12 irmãos, minha mãe com 10 irmãos, eu tenho não sei quantos primos, eu nem conheço todos os primos, mas assim, não me seguem. Me acham todo mundo um bando de doido assim com os meus pensamentos. Então as únicas pessoas que me seguem é minha mãe e minha irmã. Só que eles estão acompanhando que, sim, a minha vida funciona, né? Tá tudo redondinho comigo, que eu sou feliz, só que ninguém tem a coragem de seguir a vida que eu tenho, sabe? É muita loucura para eles. Então tá tudo certo, é assim, cada um faz a sua escolha, cada um cria a sua realidade, e eu e o Henrique, na verdade, nós estamos aqui para inspirar. Nós inspiramos, né, as pessoas a terem mais facilidade na vida, a terem mais paz, a conseguirem co-criar uma nova realidade que vai ser uma contribuição para o planeta Terra, vai ser uma contribuição para todo o universo. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Inspirando as pessoas a serem contribuições positivas. Então, somos loucos, mas somos loucos do bem. Imagine porque assim, o pessoal do seu canal, talvez alguns não me conheçam, né? Mas quando eu me formei, né? Por formação eu sou engenheiro e trabalhei 10 anos na minha profissão. E aí simplesmente eu cheguei e falei mas eu não fui perguntar o que eles achavam. Eu fiz uma comunicação, pessoal. Eu estou saindo lá do meu trabalho e agora eu vou trabalhar com a espiritualidade. Imagina, né? Então, assim, a gente sabe o impacto que isso teve. Eu sei que se reuniam nos cantos falando coisas, entende? E hoje a gente vê que eles também buscam fazer as suas transformações, buscam fazer... Nós estamos fazendo, eu digo nós, eu estou fazendo ainda também muitas transformações todos os dias tem coisas, porque às vezes as pessoas também pensam, vocês estão fazendo lives aí, são pessoas que já fizeram essas coisas. Algumas sim, mas a maioria nós estamos fazendo também. Então, dentro disso, as pessoas sempre perguntam para mim, o que eu devo fazer para as pessoas lá em casa, elas entenderem, elas não têm interesse nisso, elas não querem saber. Exemplo, porque não adianta, sabe aquela coisa, você quer enfiar uma teoria, quer colocar não uma coisa, funciona. A pessoa não vai, às vezes ela até quer, mas ela não vai só porque você está falando para ela daquilo. Sim, sim, é verdade. Agora, se você der um exemplo,
um exemplo, mas não ir lá dizer um exemplo. Viver Você ser o exemplo, você ser o exemplo. isso. Com a sua Isso. própria vida. Eu acho que é a melhor coisa, né? Aí muda. Começa a gerar um interesse lá. Opa, peraí. Uhum. Preciso também entender dessas loucuras, né? Preciso também saber o que está acontecendo. Não, tipo assim, alguma coisa de certo ele tá fazendo, né? E assim, eles veem você assim, não, mas ele tá melhor. Uhum. Ele ficou completamente mais louco, mas parece muito bem. Tá em paz, né? Tá em paz. As coisas estão funcionando. Louco super bem. Né? Ou a pessoa pensa, eu também preciso ser louco, né? Para ficar assim. Então, é mais ou menos assim a percepção que eu tenho dessa fase. Não tá nada errado. Cada um tem o seu tempo. Sim. A gente até Cada um usa tá aquela na sua própria expressão, realidade, né? na velocidade de Deus, porque você querer incutir coisas é pior. Pior. Aí mesmo que a pessoa não vai. E até porque cada um tem a sua própria realidade, verdade, que ela vai buscar por si só. Não adianta lá eu querer e dizer. Eu estava vendo o pessoal comentar sobre ciborgue. Ó, pessoal, a Karen é uma ciborgue. Eles me chamam de ciborgue, Henrique. Agora eu tenho que ficar aguentando isso, que eu sou ciborgue. E eles ficam procurando falha em mim, você acredita? Do que a pessoa pegar. Então, é nessa forma que a gente vai sendo vamos dizer, um exemplo, né? Às vezes exemplo também, ninguém está aqui sendo perfeito, às vezes esse é um exemplo também que eles não querem. Ó, isso eu não quero fazer. Então, Ai, mas de alguma forma eles vão acabar, vai acabar que eles vão ter um interesse nessas coisas que você vivencia, né? Nem todas, mas algumas. ai, não. Eu tô procurando aqui uma pergunta da Cristina. Deixa eu ver se eu acho de novo, Cristina. Deixa eu ver se eu O acho. pessoal está dando bastante risada aqui com a gente, e isso também é super importante, tá? Porque a alegria, rir, tudo mais, também são movimentações de cura que a gente faz. Você até fala bastante do Risoval. Aqui no meu chat todo mundo toma Risoval, Rick. E você vê que até o processo da criação ele é perfeito. Porque quando você faz o bem, quando você faz, vamos dizer, você foi lá e ajudou uma pessoa, tá? E você se sente bem, o seu corpo produz hormônios naquilo. Quando você ri, produz hormônios naquilo. Então, você vê que ele é perfeita a máquina também. Quando você coloca vibrações de baixo calão, vamos chamar assim, o que produz? Entendeu? Então, é as trocas que você faz com o universo sempre. A gente volta lá para o início. Tudo é energia. Você ajuda uma pessoa sem pensar em receber nada em troca e ver aquela pessoa bem, que hormônios o seu ser produz? Aqui pensando no corpo físico, é tudo assim. Com É tudo certeza. dessa forma. Olha, eu achei aqui a pergunta da Cristina. Ó. Tento mudar, mas para não ficar para trás, mas não está funcionando muito. Alguma dica? Quer responder, Henrique? Eu não entendi o ficar para trás. Você. Que a Terra ela está aumentando a sua frequência, né? E eu estava comentando de que é uma escolha das pessoas irem ou ficarem, né? Sim, mas essa questão de ficar para trás, tá? Eu vou fazer que nem o Juan, talvez algumas pessoas conheçam o Juan Manuel Jordan, que é o canalizador da Tameana, que é a técnica dos Pleiadianos. O Juan, ele tem ele sempre diz que ele não responde perguntas, ele faz outra pergunta. Porque quando ele faz outra pergunta, abre o leque. Verdade. Então, eu vou fazer para a Cristina uma pergunta, tá? O porquê você acha que não está funcionando? Porque às vezes é uma questão de percepção. Porque às vezes você pode estar fazendo grandes movimentações, mas talvez seja só a sua percepção. Então, vou deixar essa pergunta. O que leva você a achar que está ficando para trás? Ou até quando você analisa o universo das pessoas, não aqui onde nós todos estamos, quando você analisa, por que você acha que está ficando para trás? Porque talvez você não esteja. Então, não quero responder a pergunta. Essas perguntas para você fazer.
por você mesmo. E também a gente, né, precisa ver isso não como uma corrida, né? A gente não está aqui uma competição, é cada um realmente. Não existe perdedores, né? E cada um realmente está no seu processo, no seu tempo correto, está tudo sempre perfeito, né? Não existe, eu estou ficando para trás. É simplesmente cada um no seu tempo. E é uma escolha. Eu quero adentrar uma nova realidade. Eu quero. Ou eu não quero, eu tô feliz do jeito que tá a minha vida, tá tudo bem, eu tô perfeita. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer todo dia, né? Agora, se você fala, não, eu realmente gostaria de estar com uma vida mais em paz, mais cheia de harmonia, gostaria de ter uma independência financeira, que talvez seria muito bom para poder viajar. Então tá. Então você já tem ali um objetivo, tem uma vontade, então você pode criar ali uma nova realidade. Adentrar, né, uma nova realidade através da sua frequência e vibração. E aí entra os treinos, né, os treinos diários, que é o vigiar e orar o tempo todo. Vigiar e orar o quê? É ficar rezando, é ficar de joelho? Não, é observar, é ficar totalmente presente no aqui e agora. O vigiar e orar não é nada mais, nada menos do que ficar presente. Se eu estou presente no aqui e agora, criando sempre no agora, eu posso ter certeza que se meu agora está feliz, o meu amanhã também vai ser feliz. Né? Então, esse é o segredo de criar uma realidade que nos agrada, é ficar sempre no aqui e agora, em paz, em harmonia, e saber que aqui e agora eu sempre tenho tudo, e basta porque eu sou plena, eu sou o amor, e o amor não sente falta de nada. O amor, ele só sempre se multiplica, ele se doa, e quanto mais ele se doa, mais eu sou abundante de amor. Né? Então, é o aqui e o agora. Ninguém está fora do tempo, ninguém está atrasado, está todo mundo na hora certa com o seu próprio mundo, com o seu próprio processo. Né? Tem uma coisa que eu gosto bastante, assim, para complementar isso, isso que você falou sobre o estado de presença. Tá? Quanto mais no estado de presença a gente estiver, né, o que é o estado de presença? É não projetar futuro, porque vira ansiedade, Sim. E não reviver passado, que vira depressão, estar no presente. Quando você se coloca deparado, não sei se é assim, eu acho que se diz, deparado com as situações, eu, pelo menos, gosto muito de fazer o exercício aqui, do leve e pesado. Tá? Pegando até essa pergunta que veio, assim, mas as movimentações que você faz hoje, como é que elas te deixam? Quando você toma uma escolha, faz uma coisa, você se sente leve? Então, provavelmente aquela é a melhor situação. Quando você faz, mas você se sente pesado, aí você analisa, porque dá para reverter essa situação para uma outra que te deixa leve. Com certeza. Então, é o exercício do leve e pesado. Sabe, assim, vamos dizer, eu vi uma situação aqui e fiquei enfurecido. E eu já vou sair, tá? Porque isso já gerou um monte de movimentação química dentro do meu corpo. Um monte de cortisol. Eu vou sair lá e já dar uma resposta para a pessoa. Não dá nem tempo de fazer o exercício. Eu dei a resposta, eu faço o exercício. E como eu me senti depois de dar essa resposta para a pessoa? Pesado. Pronto, já fiz que a gente chama... aí existe aquela coisa que é o nosso... Como é que se chama? Quando a gente faz uma coisa e fica depois... Se culpando, se martirizando. Mas não é consciência, é o... Bom, enfim, esqueci a palavra, mas aquilo é o termômetro também do corpo dizendo para você, essa não foi a melhor decisão que você ter tomado. Foi no calor, foi no instintivo, não foi nem muito menos pensado, né? Instintivo. Então, ali às vezes é arrependimento, tá? O arrependimento que ele vem, tá? O remorso, é verdade. É uma ligação da ser, espírito, corpo, trazendo ali um entendimento de que aquela situação poderia ter sido diferente. Só que isso também faz parte, porque é aprendizado. Cada vez que alguém vai buzinar para mim no trânsito, eu vou, fazer todo um rebuliço, porque aqui no Brasil buzinar é ofensa. É diferente
de outros países onde é alerta, que alguém meu Deus, se alguém buzinar para você, é uma ofensa, e em muitos casos até de morte vira coisa, problema. Então, assim, quando você consegue respirar, quando você consegue fazer um exercício, alguma coisa assim como esse que a gente falou, muda a forma. Alguém buzinou para você, você agradece, que bom, eu não bati o carro, podia ter batido a pessoa. E não é mais uma ofensa, você já viu diferente, entende? Então, é assim que você começa a mudar a percepção das coisas. Tem uma pergunta aqui para você, Henrique, depois, quando você acabar. Eu vi aqui, tem uma da Helena aqui perguntando, aqui que ela não entendeu, né? Viver no passado cria depressão. Por quê? Tá? É assim, quando você vive no passado, você está revivendo aquelas situações que aconteceram. Ou seja, memórias, seja de outras vidas ou dessa vida, você começa a reviver aquelas emoções, aquelas situações. Vou dar um exemplo assim. Tá? E desagradáveis, né? Com certeza são desagradáveis. Uma traição que aconteceu lá atrás. Tá? Você não consegue não sair daquelas sensações, daquelas coisas, ter aqueles sentimentos que tinha, tudo aquilo. Então, quando você fica no passado, revivendo situações do passado, isso vai trazendo um grau, né? Porque depressão vira uma doença. Então, vai trazendo isso. E muitas vezes você faz gatilhos mentais de outras situações também que se complementam, se interligam nessas sinapses. Então, por isso que a gente diz assim, viver no passado, você está entrando em estados que podem chegar a estados depressivos, revivendo as situações que já passaram. Sim. Eu sempre falo que se a gente viver no passado, a gente sempre vai criar um futuro cheio de monstros. Porque lá no passado, a gente sempre volta no passado por causa de alguma memória desagradável, né? Raramente a gente vai porque a gente quer dar risada no passado. Então, se a gente fica no passado, a gente cria monstros no futuro. Então, o único segredo da paz é ficar sempre no aqui e agora. Tem uma pergunta aqui da Maria José Silva que eu achei interessante e a gente pode responder ela. Henrique, se estamos aqui apenas para amar, como amar um lugar sujo se você se considera uma pessoa limpa e organizada? Então, quando a gente volta lá para aquele entendimento inicial, que tudo é energia, tudo é frequência, tá? Aqui no planeta, ou aqui mesmo na rua onde você mora, você pode ter várias percepções daquele mesmo local. Agora, a forma como você emana, você se coloca nesse local também, para ver se ele está, vamos dizer, limpo ou sujo. Tá? Dentro da forma do amor, a gente busca também, vamos dizer, nos limpar, ser uma pessoa limpa e organizada, mas aquele local, pelo que dá para entender aqui pela pergunta dela, pode ser que ele tenha não só a dependência de você para manter ele limpo. Porque se você puxa a sua energia para a limpeza, para a organização e tudo mais, aquele local tende a ser assim. Agora, talvez possa ser um lugar que tenha mais pessoas. Então, você começa a fazer essa movimentação, eu não estou falando de limpeza física, essa movimentação, que esse lugar vai se tornando mais agradável. Tem uma outra situação que, às vezes, nós somos colocados nesses locais, tá, que eles são diferentes do que a gente é, justamente para nós fazermos a movimentação dele se tornar um local mais agradável também. É aquela coisa que eu sempre digo assim. Inclusive, fiz essa pergunta uma vez, tá? Também vou responder aqui. A Karen teve aqui em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. E ela viu que aqui a energia ela é uma energia mais pesada. Dá para se viver bem aqui? Dá, porém você faz muito mais movimentação para fazer as mesmas coisas que em outros locais, falando em energia. E uma vez eu questionei, eu falei, por que eu tenho que ficar aqui? Tá questionando para os mentores isso, para a equipe. Por que eu tenho que ficar aqui, se esse lugar é pesado? Por que eu não posso ir para a praia? Tipo, na praia, todo mundo que está nessa área espiritual adora, né? Tipo, tá em Floripa, tá nesses locais, e eu aqui em Santa Maria. E eu penso assim, tenho karmas, tenho isso, tenho uma série de coisas, deve ser. E até que um dia veio uma resposta assim, cada um é colocado onde é útil. Se o local é pesado,
talvez seja necessário você estar aí também. Não só você, como muitos outros. É. Buscando esse equilíbrio desse local. Foi isso que responderam para mim. E quando a gente pensa nessas situações, também nós estamos lá para iluminar. Lembra, a gente até falou da tocha, deu o exemplo da tocha. Uma luz, uma tocha, uma fagulha, ela tem o poder de iluminar muitas outras. Tem essa expressão, você com a sua tocha vai passando a chama para muitas outras pessoas. Daqui a pouco está todo mundo com a tocha acesa. Eu tenho mais uma coisa para complementar, se eu posso. A gente só percebe lá fora, na verdade, aquilo que nos é permitido porque há necessidade de trabalhar algo em nós. Então, tudo que eu percebo lá fora, não se esqueçam que lá fora é um holograma do meu interior, é um reflexo do meu interior. Então, o Henrique disse que eu cheguei lá em Santa Maria, eu percebi, quando o ônibus estava chegando em Santa Maria, a hora que eu olhei para fora, eu vi uma nuvem, assim, pesada, e aí eu tenho esse entendimento de que tudo aquilo que eu percebo está primeiro dentro de mim. E a hora que eu vi aquela nuvem, eu falei, não, eu fechei os olhos e falei assim, por que é que eu estou percebendo essa nuvem agora aqui fora? Se eu tô percebendo ela, então é porque ela também tá dentro de mim. E eu lembro que naquela hora eu comecei a transmutar dentro de mim coisas, e eu tinha realmente receios. De tanto eu escutar de Santa Maria, eu cheguei lá com receios de Santa Maria, sabe? Então eu comecei a trabalhar aqueles receios, aqueles medos dentro de mim, e eu tive algumas percepções muito interessantes em Santa Maria. Você sabe qual foi a minha maior dificuldade em Santa Maria, Rick? De controlar, eu tinha pensamentos aleatórios, porque eu treinei tanto os meus pensamentos que eu consigo observá-los, então não passa nada na minha cabeça sem que eu saiba o que eu tô pensando. Só que em Santa Maria eu tive uma dificuldade, eu tinha pensamentos aleatórios que eu falava, meu Deus, que dificuldade de meditar aqui, dificuldade de observar meus pensamentos, então eu percebi realmente uma certa resistência que eu tinha em Santa Maria. E aí eu comecei a entrar para dentro de mim e falar, ok, eu preciso trabalhar isso em mim. Então, Maria, eu só queria falar para você assim que às vezes nos é permitido ver certos lugares que nos incomoda. Por quê? Porque é algo que eu preciso trabalhar dentro de mim. Então, um lugar sujo que está me incomodando, por que eu não fecho os olhos e não faço a pergunta, será que eu tenho algum lugar em mim que precisa ser limpo agora? Se está me incomodando? Porque se não me incomoda, não preciso fazer nada. Mas se está me incomodando, sim. Né? Então, às vezes, nos é permitido ver algumas coisas para que possamos ver o que é necessário ainda melhorar e como eu posso ser contribuição aqui neste lugar. Eu só complementando aqui sobre Santa Maria, tá? Santa Maria, ela tem... Não, vamos fazer assim, não é que ela é uma cidade ruim, não é isso. Não, de jeito nenhum. Eu adorei Santa Maria. Ela tem uma energia mais lenta, onde você precisa fazer uma movimentação maior para conseguir se ancorar aqui. É isso, tá? Tem algumas características. O pessoal perguntou se é por causa da Boate Kiss. Não, tá? Não é por isso, porque a cidade ela já tem essa energia já há bastante tempo. Talvez esse incidente possa ter modificado alguma coisa, mas não é isso, tá? O que acontece? Dentro da energia daqui, a cidade, basta pesquisar, não sei se ainda é, mas Santa Maria, ela era a cidade que mais tinha espíritas do espiritismo, per capita do Brasil. Per capita. O porquê isso? É porque existe movimentações, existem trabalhos aqui a serem feitos, tá? Quando a gente observa aqui, quem conhece Santa Maria tem os morros ali atrás, a gente já comentou sobre esses morros. Eu já comentei sobre Maringá, no Paraná. Maringá, no Paraná, é uma base do Comando Ashtar. É um ponto, uma base, Maringá, no Paraná, por isso tantos avistamentos lá. Santa Maria também é uma base, uma contrabase, vamos chamar assim. Então, tudo tem uma lógica, tudo tem uma inteligência dentro das coisas, tá? Não adianta a gente querer buscar, assim, um fator só para dizer, é um conjunto de coisas. Agora, não quer dizer que, não dá para morar, então dá.
E dá para você viver muito bem, ser muito feliz. Só que é uma cidade que requer mais movimentação da energia por conta de tudo isso que tem. Então, é isso. Tá? Não é assim, Santa Maria é uma coisa ruim, ninguém vem, não venham para cá. Não é isso. Não é isso que eu tô dizendo. Olha, eu vou falar para você, Rick, o que eu escutei, sabe, das pessoas falando, a hora que eu cheguei, a hora que o ônibus estava chegando, meu coração começou a apertar. Eu falei, gente, o que eu vim fazer em Santa Maria? Mas eu adorei a cidade de Santa Maria e também os arredores também, eu gostei muito. Nossa, onde fica aquele jardim que eu fui, o Jardim das Esculturas? É perto também, né? É Dali. pertinho. Nossa, tão lindo, que lugar. Meu Deus, foi um paraíso ir lá no Rogério. Mas é isso, eu acho que... E tem outros locais, só para complementar, né? Tem outros locais que, vamos dizer, dentro desse mundo da espiritualidade, todo mundo acha que são locais, assim, de muita luz. Tá? Para quem talvez assistiu os vídeos, por exemplo, da Carol Capel, que ela fez lá os vídeos explicando da visita dela lá para as pirâmides do Egito. O que as pirâmides faziam lá atrás, na época do Egito? Movimentação de energia taquiônica. O ser humano busca isso em vários momentos e deturpa isso. Da mesma forma, nós temos locais no Brasil, vamos dizer que espiritualmente todo mundo adora, ou que se criou um misticismo que aquele local é um local de muita conexão e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, vão muitos seres que deturpam isso, vão muitas pessoas que deturpam isso. Então, não dá para a gente generalizar e dizer assim, isso é bom, isso é ruim, isso é dualidade. Sim. Isso é dualidade. Agora, talvez você estar num local como Santa Maria, você cresça 30 vezes mais do que estar num outro. Ou você estar... Depende do propósito que cada um tem, depende tudo do que você vai fazer, tá? Então, sim, é isso que a gente precisa ter de entendimento. Não dá para nunca nós botarmos nada dentro de caixinhas. Não tem como. Não tem como a gente generalizar, né? Sim. E cada um, como a gente vem falando aqui a live todinha, cada um tem sua percepção, cada um tem sua experiência, porque cada um de nós formamos o nosso próprio planeta, a nossa própria realidade, né? Então, é isso que a gente vem falando aqui o tempo todo, né? Então, não tem como a gente falar, é tudo igual para todo mundo. Não é assim, né? Mas é isso. Nossa, Rick, eu acho que a gente falou bastante coisa. Falamos bastante, né? E dava para falar mais aqui, porque só tá pegando boa a última, tá? Fala. Tem uma pergunta da Vanessa, que ela fala assim, parece que a minha missão nessa cidade finalizou, pode existir? Isso sim, isso é bem comum, tá? São propósitos. A gente até fez uma live falando dos mentores, que dependendo do que você está precisando vivenciar naquele momento, eles trocam, assim como o local, às vezes, vem também uma movimentação que a gente chama de um magnetismo irresistível para você ir para outro lugar, porque lá você vai experienciar outras coisas. Todo local é único, todo local tem suas coisas, seus pontos bons, seus pontos ruins, e a gente vai fazendo também essa realidade por lá. Karen, então, queria agradecer você aqui, agradecer o pessoal todo, o chat aqui, então, nem se fala, tava maravilhoso, assim. Tá. E agradecer por essa bastante. oportunidade de poder ter vindo aqui, vamos combinar mais vezes, de repetirmos. Vamos, com certeza. E vamos também nos ver em breve pessoalmente. Aí a gente vai fazer lives juntos pessoalmente, né? Com certeza. Mas foi muito bom ter você aqui. Vamos fazer mais vezes mesmo. Eu acho que foi uma ótima experiência. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui. Não, na verdade, eu fiz com o Leandro Maktub. Eu já fiz uma vez isso. Foi bem diferente, porque quando a gente fez lá, não funcionava o chat do jeito que está aqui, da gente ver os dois juntos, sabe? Então está sendo bem interessante ver todo o chat aqui. É bem diferente o seu chat com o meu chat. Sim. O meu adora brincar e dar risada aqui, mas é muito, muito legal. Bom, mas vamos lá, né? Foi muito bom ter você aqui, Rick. Obrigada mesmo por essa conversa gostosa. Dava para ficar mais tempo aqui, né? Mas vamos deixar para outra vez, outros assuntos, né? Assim a gente deixa sempre abertas infinitas possibilidades, né? De
poder estar fazendo mais lives. Ah, com certeza. Então tá, obrigada. Gente, todos vocês que estiveram conosco, obrigada pelo seu tempo, né? Foram mais de 1.200 pessoas aqui com a gente no chat interagindo. Foi muito gostoso sentir a energia de vocês. Que vocês possam, né, levar essa energia agora com vocês, que as informações continuem reverberando nas células de vocês, porque são informações válidas, né, que podem trazer bastante esclarecimento e ajudar. E se ficou alguma dúvida, vocês podem comentar, pode mandar pergunta para o Henrique, pode colocar, comentar aqui no chat. Estava pensando aqui agora, tomara que a minha mãe ou o pessoal não assista esse vídeo. E com certeza vão assistir. Tudo aquilo que você Nunca resiste, assistem, né? Aí os que não é para eles assistir, eles assistem. Mas vamos lá. Se amanhã eu demorar para aparecer nas redes, vocês já sabem. Que nada, eles vão se divertir. Então, gente, muito obrigada, uma boa noite para todos vocês. Nos vemos em breve e o Henrique volta aqui para a gente conversar novamente esses assuntos papo cabeça. Então, um beijo, boa noite e até mais. Gratidão. Peraí, deixa eu... Que não sei o que aconteceu aqui na minha tela, você consegue... Ah, consegui. Tchau, gente!